Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo do mundo desenvolvido, ou seja, dos países ricos, e vamos encerrar o tema da globalização e no final dessa aula vamos resolver algumas questões. Segundo o Banco Mundial, em uma publicação de 2015, tem-se aumentado a expectativa de vida e a taxa de alfabetização nos países pobres, que são os países subdesenvolvidos. Nesses países, as pessoas têm conseguido, então, viver mais e também se alfabetizar. Mas, por outro lado, essa mesma publicação, ela traz algumas informações referentes às condições de vida das pessoas no mundo, como, por exemplo, a situação de miséria. 865 milhões de pessoas vivem em situação de miséria. E temos aí outros dados como o acesso à água potável, o acesso ao saneamento básico e o acesso à assistência médica básica. Mais de 1 bilhão de pessoas não conseguem ter acesso a esses direitos. A situação de subnutrição também está presente na realidade de 870 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, apesar de vivermos em um mundo globalizado, interconectado, com intensas trocas culturais e financeiras, ainda assim persiste uma situação de desigualdade socioeconômica. Vamos falar então desse quadro socioeconômico aí no mundo globalizado, continuando o tema do slide anterior. Então a gente observa o quê? Uma concentração de riqueza que mantém o poder nas mãos de poucos. O que isso significa? Que nós temos poucas pessoas com muito dinheiro e nós temos muitas pessoas com pouco dinheiro. Ou seja, uma imensa massa humana permanece excluída. Excluída de quê? De acesso a direitos básicos, como os que a gente listou, né? Por exemplo, no slide anterior, às vezes acesso à educação, à saúde, à habitação, transporte, e também essa boa parte aí dessa massa humana não participa de espaços sociais nos quais elas tenham poder de decisão. Então, os espaços de tomada de decisão são frequentemente aí, frequentados e estão nas mãos das pessoas que detêm uma concentração maior de capital. Tudo isso dificulta a possibilidade de profundas mudanças sociais. Então, uma vez que um determinado grupo se mantém nesses espaços de poder, dificilmente vai se ter mudanças sociais. No Brasil, nós temos aí cerca de 26% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso representa aí cerca de 54, 55 milhões de pessoas. Vamos observar nesse mapa a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós temos aqui embaixo a legenda e a gente pode observar que nos estados da região norte e em alguns estados da região nordeste, nós temos mais de 45% da população desses estados vivendo em situação de extrema pobreza. Por outro lado, a gente observa nos estados da região sul e no estado de São Paulo, nós temos menos de 15% da população desses lugares vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, mesmo dentro do nosso país, é possível constatar a imensa desigualdade social. Continuando esse assunto, nós vamos falar agora dos aspectos positivos da globalização e nos outros slides falaremos dos aspectos negativos. As instituições financeiras e as transnacionais, elas seriam aí capazes de promover o desenvolvimento dos países pobres e também trazer a geração de empregos. Ou seja, uma empresa americana que abra uma filial, por exemplo, no Brasil, na Argentina, em qualquer outro país subdesenvolvido, ela estaria aí gerando empregos, certo? As empresas transnacionais, elas aqueceriam aí a economia desses países pobres, pois também comprariam produtos e serviços dessas nações e também pagam ali nesses países os seus impostos, né? Nós temos aqui nessa imagem uma empresa do ramo automobilístico, né, uma empresa italiana, é a Fiat, que fabrica automóveis no Brasil, tanto para abastecer o mercado interno brasileiro, quanto para exportar para outros países da América Latina. Provavelmente, essa empresa italiana ela deve comprar, por exemplo, materiais de escritórios de empresas brasileiras. Então,
Isso que seria a compra de produtos e serviços dessas nações. Por exemplo, linha telefônica, né, que é um serviço, né? Os planos telefônicos dessa empresa são comprados aí também de empresas, de repente, brasileiras ou até de outras transnacionais, certo? Essas empresas transnacionais também qualificariam a mão de obra, uma vez que elas investem também no treinamento aí dos seus colaboradores. Continuando aí os aspectos da globalização, vamos falar agora dos aspectos negativos. A globalização ela é controlada aí por países ricos, né? Inclusive é esse o título, né, do nosso módulo que a gente está estudando, né? A globalização ela é controlada então por nações desenvolvidas como os Estados Unidos, França, Alemanha, Japão. São esses países que têm sob seu poder a maior parte das transnacionais, né? E também que influenciam aí culturalmente os outros países. Os países pobres nesse mundo globalizado, eles acabam fornecendo aí a sua mão de obra mais barata. Isso é motivo, inclusive, da migração de muitas empresas de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos e também fornecem a matéria-prima. Como a gente pode ver nessa foto aqui embaixo, nós temos minério de ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro. No caso, por exemplo, essa matéria-prima é exportada para a China e lá eles constroem trem, por exemplo. Nós temos então que as transnacionais, os lucros que elas obtêm nos países pobres, esse dinheiro ele volta para o país de origem, ele não fica ali no país subdesenvolvido, né? Volta para os donos dessas empresas, né? E também as transnacionais, a mudança delas de unidades, ou até mesmo a instalação de filiais, ou mudança de unidades de fabricação dos países ricos para os países pobres, isso gera desemprego, né, nos países ricos, porque essas empresas vão atrás de um custo menor de produção, uma vez que a mão de obra nos países pobres é mais barata, e acaba deixando aí essa situação de desemprego em alguns países desenvolvidos. As transnacionais elas chegam nesses países pobres e elas levam à falência diversas unidades aí, diversas pequenas empresas nesses países, porque essas pequenas empresas elas não têm o mesmo capital, o mesmo poder de investimento que se tem uma empresa transnacional, então elas acabam falindo. Esse processo aí de globalização ele amplia a dependência dos países pobres, que eles acabam ficando dependentes dos países ricos em questões como tecnologia, investimentos e conhecimento. A exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, as marcas de celulares que nós temos aqui, que nós utilizamos aqui no Brasil. Boa parte, né, dos equipamentos de smartphone, embora às vezes sejam até fabricados no Brasil, mas são de empresas transnacionais, né? Há empresas americanas, empresas coreanas, né? Podemos pensar também nas marcas de TV e também, né, nas marcas de carros, né? Temos as montadoras que produzem aqui, mas são montadoras americanas, francesas, italianas e alemãs. Temos também como consequência aí da globalização o aumento da dívida externa, principalmente dos países pobres. Temos os impactos ambientais advindos da instalação dessas transnacionais nos países pobres. Muitos dos países pobres eles não têm uma legislação de proteção ambiental e quando tem, essa legislação ela não é, digamos que, ela é insuficiente, né? Ela não é capaz aí de proteger integralmente o meio ambiente. Nós temos também como consequência aí da globalização a redução da diversidade cultural. Podemos tomar, por exemplo, a indústria cinematográfica, que é liderada aí pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa, como a França, por exemplo. Através do cinema, esses países aí disseminam hábitos, comportamentos típicos do local onde acontecem essas produções e que acabam influenciando aí a cultura de outros países, né, do mundo, certo? Vocês podem acompanhar esse conteúdo na página 256. Pessoal, nós vamos agora procurar fazer uma resolução de atividades, certo?
Vocês podem ir até a página 211 da apostila de vocês, nós vamos resolver essa atividade. Olha só, vamos lê-la. Cerca de 75% dos investimentos mundiais em pesquisa e desenvolvimento são feitos por empresas. Observe mais informações sobre o tema no infográfico a seguir e responda as questões. Nós temos aqui um mapa mundi e temos as informações de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Na primeira legenda, nós temos a porcentagem do PIB gasto em pesquisa e desenvolvimento, e nós temos aqui na segunda legenda a porcentagem dos gastos em pesquisa e desenvolvimento feitos pelo setor privado, indicado da cor verde. Aqui pergunta-se, quais são os países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento? O que vocês acham? Vocês acham que são os países pobres que mais investem em pesquisa e desenvolvimento ou são os países ricos? Bom, vamos lá então responder essa pergunta. São os países ricos que mais investem em pesquisa e desenvolvimento. Quais seriam esses países? Podemos citar Estados Unidos, Austrália, França, Suécia e diversos outros países desenvolvidos. Nós temos também que alguns países emergentes investem também em pesquisa e desenvolvimento, como é o caso da Tunísia e da Coreia do Sul, que são países subdesenvolvidos, mas são emergentes, né? São países industrializados, eles investem significativamente em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos aqui a letra B. Em quais países o investimento em pesquisa e desenvolvimento do setor público é maior do que o do setor privado? Vamos observar então nesse círculo, certo? Então, nós está perguntando aqui quando o setor público é maior que o do setor privado, ou seja, a gente vai verificar quando nesse círculo a cor amarela é maior do que a cor vermelha, e vamos ver essa porcentagem. Vamos no Brasil primeiro. Nós temos 47% do investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil sendo realizado pelo setor privado, ou seja, restou 53 para 100, né? Então, o Brasil é um desses países em que o setor público é o maior investidor, com 53%. Temos essa mesma porcentagem no México, olhem só, 53% também, já que 47% é do setor privado. Na Argentina, 31% do investimento é feito pelo setor privado, certo? Ou seja, nós temos aqui que 69% é realizado pelo setor público. E temos aqui também na Rússia uma grande porcentagem aí de 73% dos investimentos sendo realizado pelo setor público. Agora, essa atividade aqui na página 220. Vamos ler, é a atividade 3. O seriado americano Terceirizados, exibido pela emissora estadunidense NBC, ela tem roteiro centrado no gerente de uma companhia de vendas que é transferido para um call center terceirizado na Índia. O programa ele apresenta de forma cômica os conflitos entre as culturas estadunidense e indiana. Assim como no seriado estadunidense, é muito comum que as empresas transnacionais instalem centros em países emergentes, como a Índia. Que relação pode ser estabelecida entre esse movimento e a terceira revolução industrial? Que motivos levam as transnacionais com sede em países desenvolvidos a instalar filiais em países desenvolvidos? Bom, vamos falar aí da questão da terceira revolução industrial. O que foi trazido aí de tecnologia durante esse período, né? Foi principalmente, né, o incremento e o crescimento exponencial da tecnologia, principalmente no setor produtivo e também no setor terciário também. Nós podemos falar aí sobre os motivos que levariam os países desenvolvidos a instalar filiais em países subdesenvolvidos. Nós falamos isso na aula anterior e falamos também nessa aula já, né? Principalmente a questão da mão de obra mais barata. Um outro aspecto que nós poderemos citar nesse exemplo específico aqui da atividade 3 é que na Índia o segundo idioma oficial é o inglês, porque a Índia foi colônia do Reino Unido, certo? Então esse é um outro fator, né, que facilitaria aí, por exemplo, a instalação de uma empresa americana na Índia, uma vez que o inglês é tido aí entre aspas como o idioma universal, né?
Pessoal, na próxima aula nós continuaremos com a resolução de algumas questões. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Oriento que vocês procurem a escola de vocês, entrem em contato com a escola de vocês, para que vocês retirem a apostila do segundo bimestre, porque tão logo ela estará sendo utilizada nas videoaulas seguintes. É isso e bons estudos!